Olá, boa noite. Hoje estamos aqui no nosso primeiro podcast, que é o nome, como é que ficou, Luísa? Fala, servidor. Fala, servidor. Nós queremos repetir esses podcasts, fazendo periodicamente, trazendo sempre algum servidor de alguma categoria, de algum setor, para conversar com a gente. Hoje estou aqui com o professor Emerson Souza, professor de Educação Física de anos finais. Seja bem-vindo. Presidente do sindicato, Edmilson Benedito de Assis, o Mafra, doutora Luísa Becauze Malon, advogado do sindicato, e eu, Fernando Malon, também assessor jurídico do sindicato. Esse nosso encontro aqui, gente, é o seguinte, é bate-bola, não é nada formal, conversando, eu vou dirigir aqui algumas coisas, vou perguntando para um ou para outro, provocando as respostas, mas se alguém tiver alguma coisa para falar no meio, não tem problema, pode falar. Nós teremos cerca de 1 hora para conversarmos. Então, nós vamos fazer desse jeito e eu acho que vai ficar bem legal isso. Bom, então vamos começar. O primeiro assunto, a lei que diminuiu as férias dos professores. O prefeito Tomazini mandou um projeto de lei para a Câmara, que teve uma grande celeuma, em que reduziu as férias dos professores de 45 dias para 30 dias. Isso deu uma grande movimentação, os professores e servidores de educação se movimentaram, mas acabou sendo aprovado, né? O prefeito tem maioria na Câmara e foi aprovado. Alguns vereadores que falaram ficaram bastante queimados com os professores, né? Foi falado em corrigir um erro, acabar com privilégios, coisas que ofenderam bastante a classe dos professores. Professor Emerson, diante desta lei que diminuiu as férias dos professores, como é que estão se sentindo os professores? Na verdade, venho para... A educação hoje de São Bento passa por um grande problema, assim, que a atual administração tem feito várias ações que está machucando os professores, colocando de uma forma bem simples, assim, está machucando o dia a dia de trabalho. Assim, são vários erros administrativos, desde mudança de aulas, professores que têm que mudar de escola porque não conseguem mais pegar as aulas, até com esse último projeto aí que tira os 45 dias de férias dos professores, jogando a população contra os professores, como se os professores fossem o culpado de vários erros que a administração está cometendo aí. Essa questão do salário que você falou, de R$8.000 dos professores, isso é uma realidade? Pegar uma parte e jogar para o todo, né? O que acontece? Talvez um professor lá em final de carreira, com seus 25, 30 anos de sala de aula, com mestrado, com especialização, algum com doutorado, chega a esse valor. Mas a grande maioria dos professores não recebe esse valor. Então, pegar uma parte e ter como todo, né? Como se todo mundo recebesse os R$8.000. Não é. Eu converso muito com professores lá no sindicato e eles me revelam uma situação de desgaste, de pressão, de ameaças, de desvalorização. Você está sentindo isso com a tua categoria? Comum, assim, toda vez que a classe levanta a mão para reivindicar um direito, vem uma ameaça em seguida. Se vocês ir para essa linha, vão mexer na hora da atividade. Se vocês começar a brigar por esse direito, vocês não vão perder outro direito. Sabe? Então, esse clima que está criando em volta da educação está bem complicado, realmente. O nível de desgaste dos professores hoje é muito grande em função desse tipo de ameaça. E sempre nos ofícios que vem para o sindicato, sempre está aquela frase, está aberto ao diálogo, mas isso não existe, esse aberto ao diálogo, tanto na área da educação como na própria administração pública. Esse aberto ao diálogo, tanto que o sindicato faz mais de 1 ano e meio que o prefeito não recebe mais. Então, durante a semana passada, semana retrasada, o secretário passou nas várias escolas e aí quando a gente levantava um ponto polêmico assim, para ele, que ele dizia, esse ponto eu não vou discutir. Eu estou aberto ao diálogo, mas esse ponto eu não vou discutir. Então é no mínimo contraditório, né, para não falar outra coisa. Aberto ao diálogo meio diferente. Não é tão aberto ao diálogo assim. Sem contar também o afastamento do sindicato, né? Que vem sendo muito comum eles colocarem, olha, a gente vai dialogar, mas tem que ser sem o sindicato. Que é aquela técnica bem antiga
do empregador sempre tentar desmobilizar a categoria, porque juntos vocês são muito fortes. Dividir. Então vamos dividir, venham sem o sindicato que eu converso. A gente sabe que não funciona, também não fazem nada, e cada vez a tentativa é de enfraquecer o sindicato. Hoje eu atendi lá no sindicato ela prestou concurso, não foi chamada ainda, para um cargo de atendente de educação inclusiva. E aí ela questionou, tá, mas se eu for chamar depois, eu posso vir aqui no sindicato? Porque uma amiga minha, conhecia da minha, disse o seguinte, olha, eu não vou lá porque eu tenho medo de ser prejudicada se eles souberem que eu vim no sindicato. E, de fato, o servidor fica um pouco mal olhado, mas não tem que dar bola para isso, porque o sindicato está justamente para dar a cara a bater, poupando o nome dos professores, dos demais servidores. E não tem nada que a administração tem mais medo, a gente sabe disso. Sim. Primeiro, que um servidor bem informado, que é isso que o sindicato faz, dá informação, e servidores unidos. Então, sindicato é indispensável nesse momento e em tantos outros. Mas as ameaças acontecem. Sim, vários colegas foram ameaçados e se sentiram assim, com medo de agir mesmo nas manifestações. Então, as ameaças acontecem sim. Nós tivemos o caso de uma professora no passado que sofreu um processo judicial de indenização por danos morais, feita pelo secretário de Educação. Esse caso é interessante. Aquela ação tinha claro objetivo do quê? De amedrontar, de usar aquela professora como exemplo para os outros não começarem a se manifestar. Aquela professora não ofendeu o Josias, ela simplesmente fez uma crítica sobre decisões administrativas. A ação foi julgada improcedente, ele perdeu, teve que pagar custas e honorários e a professora ganhou, porque homens públicos, pessoas públicas estão sujeitos a críticas. Só que eles querem fazer um trabalho de deixar as pessoas com medo de amedrontar, para que não ousem, eu sempre falo, colocar a cabeça na falda toca. E esse caso foi emblemático, porque os professores ficaram sabendo, e aí justamente agora criou o efeito contrário, né? Então, esse assédio sindical é muito complicado. É muito complicado. Hoje, no meio jurídico, o assédio sindical é ficar assustando o servidor para que não vá procurar o seu direito junto ao sindicato. Luísa, eu quero que você me explique para nós o que significa essa redução. O prefeito prometeu, mas não colocou no texto da lei, colocou na mensagem, que não tem valor legal, de que serão 30 dias de férias e 15 dias de recesso, mas que não terão atividades. Dá para confiar? Não dá para confiar. A questão é que tem uma diferença na semântica e na legislação do que é férias e do que é recesso. Férias é para parar, é para descansar. E o recesso no nosso estatuto, ele pode ser usado para cursos e tudo mais. Os professores sabem disso. Então, o que está sendo prometido de boca, porque isso não está no texto legal, é que este ano, não sabemos como vai ficar nos próximos, né, como isso irá ficar, irão parar também no recesso. Não terão cursos, o professor vai poder ficar em casa e descansar. Mas a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer em seguida. Porque se a administração estiver de mau humor, ela pode muito bem... Olha, você foi no sindicato, então agora você vem fazer curso. E esse então, é o grande receio da classe, que numa próxima administração, ou até no próximo ano, simplesmente a gente seja convocado para ir para a escola sem ter o que fazer. Afinal de contas, as crianças não vão estar lá, elas vão estar em férias. E é isso que eu acho que alguns professores não entenderam, talvez, nesse papo do secretário nas escolas. Porque ele prometeu para todo mundo, gente, calma, esse ano vocês não vão trabalhar. Mas e ano que vem? E no próximo? Não tem promessa nenhuma. O que foi feito não tem lei que garante isso. Não tem lei que garante, exatamente. Esse é o grande ponto. Mafra, o prefeito falou que herdou dívidas de governos passados, que está tendo que pagar muitas coisas e tal. Essa ação que foi feita pelo sindicato, uma ação coletiva, cobrando 1/3 sobre 15 dias de férias, que não era pago pela educação, não foi pago por ninguém, ela foi feita em novembro de 2017, portanto retroage a novembro de 2012. Passaram vários prefeitos. Quem é o maior devedor disso? Fernando, hoje o maior devedor disso é o prefeito Tomazinho, porque já se passou 4 anos da primeira gestão e já está no 2º ano da segunda, ou seja, está indo para 6 anos. Tá? Como foi em 2017... Era o primeiro ano do Magno, mas esse o primeiro ano já... Era o último ano do Magno. 2017, sim. O primeiro ano do Magno. Então esse já mostra que foi em novembro. Então seria 3 anos do Magno
4 anos. Seriam 4 anos do Magno, do segundo governo. Não, mas Aquela retroagem de 2012. 2012. 4 anos do Magno, 4 do Turek e Praticamente 6. 6 do Tomazinho. Nós temos várias ações coletivas e as ações individuais dos agentes comunitários de saúde, dos vigias, das atendentes de berçário e tal. As ações, quando se entra, retroagem há 5 anos. Mas está pegando qual foi o prefeito que não pagou dessas outras ações? Prefeito Tomazinho. E essa dos professores, tá, eu até tenho comentado lá no sindicato, Fernando. A ação foi em 2017, Tomazinho assumiu em 2021. Subentende-se que o jurídico do prefeito ele tem que levar essas ações. O que faltou nisso? Diálogo. O prefeito. Diálogo. Chama o sindicato. Vamos conversar? E tem outro ponto, Mafra, nisso que é importante ressaltar, que se realmente a educação fosse investimento, ele perdeu a oportunidade de corrigir um erro histórico. Com certeza. Perfeito. Com certeza. Assim como fez o município vizinho aqui, Campo Alegre, que simplesmente educação é investimento, então eu vou pagar o que é devido e vou mandar uma lei para a Câmara corrigindo isso. Ele perdeu a oportunidade de corrigir um erro histórico Em Campo e Alegre, entrar para a professor, história de vez como Campo um prefeito Alegre. que investe na educação de verdade. Que é Campo bonito, né, Alegre, professor? O o slogan que é bonito. aconteceu? A administração reconheceu como direito. Em São Bento, infelizmente, falaram que era privilégio. Perfeito. Sabe? Então, isso é muito triste para São Bento, principalmente da classe dos professores. Todos nós passamos numa sala de aula. Todos tivemos um professor nos ensinando. E esse é um outro ponto que é importante, a gente pensar nas gerações futuras, porque os próximos administradores estão sendo formados agora, os próximos advogados estão sendo formados agora, os próximos médicos estão sendo formados agora, e aí é uma geração que está perdendo sim, porque está sendo formado por uma geração de professores que não está fazendo o seu melhor trabalho. Por que não está fazendo o melhor trabalho? Por vários motivos. Um deles é esse excesso de cobrança, está desmotivado em sala de aula, está sendo jogado contra a população em vários momentos, e isso quem está sentindo de forma direta são as crianças. Quem está perdendo, quando um professor entra numa sala de aula desmotivado para trabalhar, quem perde é a população. Quem perde é a população geral. E é isso que está na hora de a administração entender isso. Os pais precisam entender o seguinte, é que os pais muitas vezes pensam o seguinte, né, eu vou trabalhar, deixo meu filho na escola, ele está lá, está bem cuidado, está tendo tal. Os pais lá fora não sentem a questão de queda da qualidade de ensino. A qualidade de ensino que eu digo é na questão da redução da carga horária, de parte pedagógica, né? É que até o professor estava comentando que eu acho legal ele colocar das escolas em tempo integral, justamente dessa redução, que os pais não sabem. Não sabe. Perfeito. Eles estão na escola, mas não estão com o professor o tempo todo. Exatamente. No ano passado, né, no início da escola integral, tinha 10 aulas, então das 7h30 às 11h30 eles tinham aula, da 1h às 5 aula. Nesse ano, a Secretaria de Educação tomou uma decisão de reduzir essas aulas. Então, hoje se tem aulas 8h15 às 11h30 e da 1 às 4h15. Os alunos chegam às vezes 7h15, 7h10, de acordo com a necessidade do pai, às vezes 7h30, e nesse período eles ficam sem atendimento pedagógico, sem aula propriamente dita. O que eles têm é um atendente que fica cuidando deles até iniciar a aula. Tá? Então, caiu e muito, pelo menos 20% por dia, né, a quantidade de aulas que esses alunos estão tendo. Essa redução, professor, que veio dessa carga horária, isso veio do MEC? Isso é uma decisão que veio de lá ou isso é uma decisão que a administração aqui tomou? Olha só, quando iniciou a escola integral, iniciou com 3 ou 4 escolas. E o MEC manda recurso para 7 aulas, não para 10 aulas durante o dia, né? E aí o que se fez? Agora a administração, a secretaria decidiu ampliar o atendimento de escolas integrais e daí descobriu que eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Então eu vou reduzir as aulas, vou economizar nas costas dos atendentes, que quem está pagando o pato são os atendentes. Por um erro administrativo, por não saber fazer conta, não sei o que aconteceu nesse processo aí, ou falta de informação, enfim,
Mas não fizeram as contas e descobriram que só tinham que os recursos que veio do governo federal são só para 7 aulas e não para 10, como existia Está inicial. sofrendo os professores, está sofrendo os atendentes. E as crianças, né? E Que as perderam. crianças. E esse é o principal ponto, assim, que todo mundo acaba entrando nessa briga, mas a gente está esquecendo das crianças. É quem está perdendo, quem está deixando de ter uma aula de qualidade. E até o E é uma relato de coisa- alguns atendentes, assim, eles chegam no sindicato falando, olha, eu estou num depósito, porque a verdade essa é uma sala com 40 crianças, eu ligo a televisão porque eu não dou conta de todas, e é isso que eu tenho para oferecer, o que eu dou conta. A culpa é do atendente? Logicamente que não. Do professor? Também não. E o pai não sabe. Então é isso que está acontecendo nas escolas. É importante esse olhar sobre o que a gente está podendo oferecer para os nossos filhos. Os pais precisam entender que a qualidade de ensino diminuiu. Não por culpa dos professores, nem De maneira nenhuma. pela redução do horário pedagógico. E o que o professor falou, e agora a doutora Luiz também, da questão das crianças, mas eu já ouvi várias vezes o secretário de Educação dizer é tudo pelas crianças. Mas não dá para entender. Eu acho que tem que ir a fundo para ver o que essas crianças estão aprendendo, o que está acontecendo nesse sentido. Bom, deixa eu falar um negócio sobre a questão do custeio da educação. Foi feito o relatório da comissão que cuida do Fundeb, são servidores e tudo e tal. No ano 2025, o município me parece que recebeu 80 e poucos milhões de Fundeb. 98 milhões do Fundeb. 70% foi gasto com folha de pagamento. O resto com outras situações. Tem que ser 70. O município, por obrigação constitucional, tem obrigação de arcar com 25% das suas receitas correntes líquidas nisso. Isso deu 33 milhões que o município investiu na educação com recursos próprios. O resto foi Fundeb. Então não dá para dizer que eles estão custeando tudo, que não sei o que tal. E outra, este ano entrou uma verba extra de 8 milhões, que é um programa... É o VAR. Que é o que é isso? Que é um recurso que vem do governo federal se o município cumprir alguns condicionantes. Um dos condicionantes é a eleição direta para diretores. Então, não é porque eu entendo que a importância da gestão democrática na escola. Não, é um dos condicionantes para o VAR. Se eu não fizer a eleição direta para diretores, eu não recebo esse recurso. O outro condicionante é a disciplina de pensamento computacional. E aí o que foi feito no ano passado? A secretaria diminuiu as aulas de história, de geografia, de ciências para implementar essa disciplina de pensamento computacional. E aí o que aconteceu? Às vezes o professor, com 25, com 30 anos de carreira, teve suas aulas reduzidas, e para fechar a carga horária eu tive que ir para 1, para 2, para 3, para 4 escolas para conseguir fechar a minha carga horária. Então é a total precarização do trabalho do professor. Esse é um ponto. Outro ponto é que eu acabo sendo obrigado, então, não tenho formação em pensamento computacional, mas eu tenho que pegar as aulas de pensamento computacional para fechar a minha carga horária. De novo, precarização. Se eu sou lançada para uma escola longe do que eu tenho que quebrar toda a minha rotina. Exatamente. Uma pergunta, professor, desse que o professor falou agora de 8 milhões, que na administração pública existe a verba carimbada. Esses 8 milhões ele vindo, a administração cumpriu lá a meta que tinha, veio esses 8 milhões do Fundeb. Esses 8 milhões, ele vem para alguma coisa específica dentro da educação, ou seja, tem que comprar móveis, tem que comprar, ou pode usar na folha de pagamento? Existe alguma coisa nesse sentido? O secretário alega que não pode ser usado para pagamento dos profissionais. Certo. Segundo, mas essa alegação tem fundamento? Ou... Eu não fui a fundo pesquisar. Eu não fui a fundo pesquisar. Mas eu acredito que tem algum condicionante também para a aplicação dessa verba. Sim. Mas é aquilo assim, né? Se sobra dinheiro, se tem mais dinheiro para reforma nas escolas, o outro dinheiro do Fundeb eu poderia então estar fazendo o pagamento E sobre as reformas professores. é bem importante falar, assim, né? Porque muita gente falou, poxa, mas reforma é bom. Ar-condicionado é bom. Máquina de lavar louça é bom. Eu concordo. Mas o que foi feito aqui em São Bento do Sul, e os professores, e muitos pais sabem disso também, é que não tinha nem capacidade elétrica nas escolas, e foi comprado máquina de lavar louça, ar-condicionado que está lá parado, para posar para foto.
Então, assim, esse dinheiro poderia estar sendo usado para isso, para salário. Sabe qual que é o mais contraditório disso? Que daí as escolas conseguiriam dar conta de instalar ar-condicionado, instalar máquina, foi pelo trabalho da escola. Às vezes as APPs bancaram. As APPs, muitas bancaram. O trabalho das APPs, o trabalho dos pais, fazendo rifa, fazendo jantar aqui, fazendo atividade ali. Então, não é tudo isso, né? Não é bem assim que as coisas estão acontecendo. Inclusive, né? Isso agora que a doutora falou e o professor também, da parte elétrica, eu não sei se vocês viram ou não, hoje estava nas redes sociais o prefeito Josias assinando uma ordem de serviço de R$600 mil na parte elétrica das escolas. Mas o que chama a atenção? Compraram todos esses materiais Tá lá tudo atrás, comprado. e agora o que vão fazer? Geralmente você primeiro vê a tua parte elétrica, depois você vai. Planejamento. E o que falta na questão do planejamento, acho que daí você vai falar do orçamento também, que eu acho bem importante colocar, mas nas unidades escolares, o Fundeb poderia ter sido utilizado 100% na folha. Tem um mínimo, mas não tem o máximo. O que foi feito foi, se usou um percentual menor do que poderia ter usado, se comprou essa montoeira de coisa que está lá tomando pó, e aí não tem dinheiro para mas esse é o grande ponto, é uma decisão em não investir nas pessoas e investir em coisas. Perfeito. É uma decisão que o nosso secretário tem tomado em não usar todo o dinheiro do Fundeb, que poderia fazer. Tem redes no Brasil que conseguem um 14º salário, às vezes até um 15º com recurso do Fundeb. Por quê? Porque realmente valoriza as pessoas e não as coisas. E a educação é feita, né? De pessoas. Eu conheço o José há bastante tempo. E eu sempre soube que ele era um grande marqueteiro de si próprio. Ele foi candidato a vereador e fazia campanha de bicicleta e dizia que era um candidato simples, tá? Nunca mais andou de bicicleta depois que ele ganhou a eleição. Né? E ele é um marqueteiro dele próprio. Ele faz as coisas para mostrar que, olha, educação em tempo integral, não sei, mas é casca. Quando vai ver, essa casca não sustenta, que é isso tudo que nós estamos falando até agora. A questão, só para vocês entenderem a questão que o prefeito fala aqui, agora essas ações que alguns advogados acharam uma brecha na lei e não sei o quê, e aí começaram a atacar, eu fui um dos mais atacados, aí começa a atacar os professores, o nosso colega, o Clair, que fez um videozinho lá e veio uma publicação mostrando que ele ganha não sei quanto e que ele só quer saber. E isso é importante falar, que nós estamos investigando quem foi, as pessoas não. Internet não é terra de ninguém. Fiquem cientes que vai ser investigado quem está fazendo essas coisas. Mas aí o prefeito diz o seguinte: não temos dinheiro para pagar todas essas condenações. Não, dinheiro tem. A prefeitura tem dinheiro. O que não tem é orçamento. O que é a diferença de um de outro? Todo ano o prefeito tem que mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para dizer quanto se estima arrecadar no ano seguinte e aonde vai ser gasto isso. Vai ser X com obras, X com educação, X com saúde, tal, por pagamento. E tem que ter um componente lá nesse orçamento, que esse orçamento vira lei orçamentária, que é condenações judiciais. As ações do 1/3 de férias sobre 15 dias, elas serão julgadas ano passado, em março do ano passado. O orçamento foi mandado no segundo semestre de 2025. O prefeito sabia que tinha uma condenação a pagar só dessas ações, fora outras. E não colocou previsão orçamentária. Aí ele está dizendo agora, não temos... Então faltou planejamento? Não. O projeto de lei do orçamento é uma obra de ficção. Claro que você não pode prever exatamente quanto vai receber, mas existem estudos, índices, tal, que você vê quanto vai arrecadar. Isso pode ser pode arrecadar mais do que previsto, aí tem excesso de arrecadação, ou menos do que previsto. O que não pode é gastar. Não prevê gastar nada. Não pode gastar mais do que recebe e não pode gastar mais do que está previsto no orçamento. E ele não colocou para condenações judiciais. E agora temos que cortar ações, projetos do que está em vista tal. Sim, às custas dos servidores públicos. Não vamos... Mais ou menos o seguinte. Os servidores andam com as ações. O sindicato entrou com ações coletivas. E ganhamos a grande maioria delas. É tipo assim, o prefeito dizer, sim, nós estamos devendo para vocês. Como vocês têm a ousadia de querer cobrar da gente?
Foi mais ou menos isso. Então, só para eu entender, dinheiro tem. Tem. O que faltou foi o planejamento do município para colocar isso no orçamento. Claro que é uma pizza. Se você aumenta uma fatia, tem que diminuir outra. Mas ele não podia vir com esse papinho e dizer que deixamos de fazer tais e tais coisas. Ele nem podia ter previsto colocar tais coisas, sendo que ele sabia que tinha um compromisso judicial de pagar essas dívidas. E o dinheiro da educação só pode ser gasto na educação. Sim, os 25% no mínimo. E eu vi essa semana no jornal que estava em 20%. Mas aí foi dito, não, até o final do ano vai chegar aos 25%. Aí, esses 25% tudo bem. É capaz que chegue até os 25%, eu até acho que ultrapasse isso, mas é uma despesa que tem que ser feita meio que mês a mês, isso aqui. Mas aí acontece isso, ó. Aí sobra esse dinheiro, eu vou e compro um monte de coisa que não precisa. E não vou Porque eu preciso pagar. gastar. E não vou pagar a regência de classe nas férias, agora estão pagando. Não vou pagar a regência de classe quando o servidor se afasta por motivo de saúde, auxílio alimentação. Esse ano o prefeito deu em cima das férias, mas está devendo desde 2019. Exatamente. Então, com essa informação aqui, não faltou dinheiro, faltou planejamento no orçamento, a gente vai dar um rápido intervalo de 30 minutinhos, só para a gente voltar um pouco com a cuca fresca. 30 segundos? 30 segundinhos, só para a população em casa, para os professores tomarem um cafezinho e voltarem. Já voltamos. Bom, vamos continuar o nosso podcast de hoje. Eu quero lembrar aos servidores, hoje nós estamos com o professor Emerson, mas nós vamos receber mais servidores de outros setores, da educação, de obras, de assistência social, enfim. Hoje, como temos um professor, nós estamos focando mais na questão da educação. Mas quando tivermos outros servidores, de outros setores, nós vamos falar mais sobre aquele assunto. Então, já que a tônica hoje, até em homenagem ao professor Emerson, é educação, Luísa, quanto custa pagar 1/3 sobre 15 dias de férias que o prefeito sonegou agora? Foi feito algum estudo? Eu acho isso muito interessante colocar, porque na Câmara isso foi retirado sem que nenhum dos vereadores soubesse o impacto financeiro disso. Vocês observaram nos discursos? Nada. Ninguém falou de impacto financeiro. E aí o sindicato, com a DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, foi atrás, né, Mafra? E a gente foi atrás desse custo. Quanto custaria esses 15 dias de férias dos professores? Esse 1/3, né, que foi retirado. E o que eles chegaram à conclusão é que isso, durante um ano, para todos os professores, daria aproximadamente 1 milhão. E aí 1 milhão, quando a gente fala, parece muita coisa para a gente, pessoa física. Mas dentro do município, numa administração, 1 milhão é dinheiro de cachaça. É o que a gente estava falando aqui, não é grandes coisas. E aí a gente fez um cálculo simples, brincando entre nós aqui. Vamos pegar 10 comissionados, cada um ganhando por aí 10 mil, e a gente sabe que tem alguns que ganham mais. 10 mil, com 13º, férias, 1/3, gente que fica lá comentando em horário de trabalho, né? Quanto daria isso de impacto financeiro para a administração? Então a gente retirou de todos os professores, quando poderia ter retirado de 10 comissionados. Eu lembro que na primeira campanha do Tomazina prefeito, 2020, ele falava que ia acabar com o cabide de empregos, que ia acabar com os cargos comissionados. Ele foi o que mais aumentou. Sim, com certeza. Então, por isso que eu sempre digo que é muito arriscado confiar numa promessa de que o recesso vai ser recesso mesmo, porque não dá para acreditar. Botou muito mais gente do que tinha os governos. Então, é complicado. Eu queria fazer um complemento aqui desse da Luísa, porque quando passou esse projeto na Câmara, a preocupação dos vereadores não era ir para frente, era o que ficou para trás, ou seja, aqueles 10, 12 milhões. Mas não é mudando esse direito do servidor, do professor, que ia morrer essa dívida. A dívida já estava consolidada, esses 12 milhões. Isso vai ter que ser pago. Então esquecendo de pensar no professor para frente. E aí teria, com certeza, a prefeitura teria condições de pagar esses 15 dias em cima dos 45. E quem disse da dívida não foi o sindicato, não foi os professores, foi a justiça, né? É importante colocar isso também. Não é o sindicato que está dizendo para a prefeitura. É a justiça, é o juiz ou a juíza que disse, é direito do professor. E desde 1998. O que a administração resolveu? Não. O juiz deu esse direito, não, vamos tirar esse direito. Perfeito.
Foi isso que aconteceu. Essa questão para terminar esse ponto, depois eu vou entrar no outro. Essa questão de quando começou esse direito. A vereadora Terezinha Diba sempre batia muito que isso foi em 2004. E que, portanto, o prefeito que assumiu imediatamente após, que era eu, tinha que ter pago tal. E, de fato, nós não pagamos. Nenhum prefeito pagou. Mas não começou em 2004, começou em 98 com o prefeito Ciro de Brito. E aí foi criado no governo dele, e estas férias de 45 dias, ele não pagou. Veja, nenhum dos prefeitos que passaram, inclusive o Tomazini, nenhum deles pagou porque não queria pagar. Existia um equívoco, um erro de interpretação. Um erro de interpretação de que as férias um terço de férias é só sobre 30. Um terço de férias é sobre as férias que a pessoa tem. Inclusive, no caso do professor, dos 45. No STF agora veio essa decisão sepulcrada que é sobre o total, mas não se sabia disso naquela época. Era uma dúvida. Então deixa eu entender, mudou-se o entendimento, isso? Não. Houve um erro de entendimento. O RH da prefeitura ao longo desses anos todos, pagava um terço sobre 30, como paga para todo mundo. Achava que era o correto. Mas os professores tinham que ser um terço sobre 45. A ação foi ajuizada em 2017. Nem essa gestão estava no sindicato, nem nós estávamos no jurídico. Foi feita pela gestão anterior. Ela só terminou finalmente em 2025, depois de vários percalços. E aí que começou toda essa situação. Não é. E aí ninguém pagou. Só que o prefeito já sabia da ação, ou deveria saber pelo menos. O jurídico tinha que falar, olha, prefeito, nós temos essa ação, essa ação, essa ação. Essa aqui, olha, é capaz de dar algum problema. Vamos tentar ver alguma coisa. Se tivesse chamado o sindicato lá na frente, lá atrás, a gente podia ter feito algum acordo para suavizar essa situação. Chamar os professores, querem receber. Um pagamento escalonado, talvez, tal. Agora vamos ter que pagar por uma vez só. Eu até achei interessante. Nós temos uma outra ação, que é do piso do magistério para os atendentes de berçário. Ganhamos todas as ações. Agora tem a execução de sentença. E agora recebemos a intimação que a prefeitura quer fazer uma audiência de mediação, de conciliação. Mas não chamaram nós 1 ano e meio. Nem recebiam a gente. Agora querem acordo? Nós vamos fazer. Nós vamos lá, vamos ver o que eles querem. Nós estamos dispostos a conversar. Mas quando não quer, se eles não querem conversar com o sindicato, vai ter que conversar com o juiz. E o juiz está dizendo o seguinte: o sindicato tem razão. Em várias ações nós temos que... Por quê? Porque o direito está do lado dos servidores, não está do lado da prefeitura. O poder público e não estou falando só de São Bento, o poder público é um constante usurpador de direitos. É uma licença que eles não abonam, é uma hora extra que eles não pagam, é uma progressão que eles avaliam mal. Eles vão tirando de colherada. E só colocando essa questão das administrações, né? Vocês que já passaram por algumas, todo prefeito assume com dívidas deixadas pelo prefeito anterior, sabendo que processos vão entrar. Isso é normal, isso é praxe dentro da administração. Você não vai entrar numa prefeitura e vai estar tudo lindo, maravilhoso, né? Não entrando nenhum processo. Isso é natural. É que dá a impressão, Tomazini, ele quer... É uma estratégia de que tem que achar um culpado, achar um inimigo para tirar das suas costas. Dá a impressão que o Tomazini sempre cumpriu a lei e essas dívidas são todas de governos anteriores. E não são. Desta ação passou por 3 prefeitos. Tomazini, 6 anos praticamente, Magno, 4 anos e 2 meses, porque pegou um finalzinho lá, e Turek, 4 anos. O resto estava prescrito. Mas outras ações que estão aí, que estão pipocando, são do tempo do Tomazini. No máximo 1, 2 anos do último governo do Magno, mas o resto é Tomazini. Então, essas dívidas que existem, foi ele que fez. Eu digo, foi a administração que não pagou o que tinha de ser pago. E as ações têm que entender o seguinte: essa ação, estamos batendo bastante nessa dos 45, é uma ação de 2017, ou seja, no primeiro ano do Magno. Mas toda e qualquer ação, ela não se decide em 2, 3 anos. Ela demora, tanto que essa foi decidida em 2025. 8 anos depois. 2017. Exatamente. Lá em 2021, se o Tomazini, acredito eu, mas tivesse tomado conhecimento e chamado o sindicato para conversar,
essa ação poderia ser interrompida, poderia ser negociada. Talvez esse montante que é hoje para a prefeitura pagar, lá naquela época não seria todo. Olha, eu ouso dizer que se o jurídico tivesse avisado e eles tivessem planejado o orçamento e feito a lição de casa bonitinho, a gente não estava sentado aqui agora. Mas eu ainda quero reforçar o ponto, que ele deixou de corrigir o erro histórico. Sim. Ele poderia ter corrigido isso. E não quis. Né? Porque realmente, assim, na hora de discursar que educação é prioridade, que educação é investimento, a gente vê muito isso. Sim. Mas na hora de realizar isso na prática, não acontece educação realmente sendo prioridade. Ele falou mal das gestões anteriores e ainda tirou o direito do professor. E ele é o único desses gestores que teve a decisão realmente errada, pague. Exatamente. Os outros não tiveram essa oportunidade, porque a ação não pipocou, não finalizou aqui. Ele teve a oportunidade, o juiz está dizendo que está errado, pague. Né? Então, ele podia fazer diferente. E o outro ponto que eu quero levantar aqui, eu tive em conversa com vários vereadores, conversando sobre essa questão dos 45 dias, sobre esse projeto de lei, e eles me falavam assim, mas eu não posso votar contra o prefeito. Mas aí me vem a pergunta, será que o vereador foi eleito para agradar o prefeito ou para representar a população em geral? Eu coloquei naqueles momentos em que o prefeito precisa mais do vereador que o vereador do prefeito. O vereador vota contra o prefeito vai cortar, vai fechar a torneira para ele. Tá bom, então vota contra um outro projeto. Depois vota contra um outro. E ele daqui a pouco tem uma maioria contra ele, aí ele vai ter que correr para agradar os vereadores de novo. É assim que acontece. Hoje ele está numa briga com o presidente da Câmara, o Gilmar Couto. Mas se ele brigar com mais gente, ele vai ficar com minoria. Ele não pode brigar com mais ninguém. Então esses vereadores deviam entender da sua importância do seu cargo e dizer o seguinte: ei, você precisa de mim, mas eu não posso ir contra os servidores deste caso. Eu voto com você em outras matérias. Essa aqui não dá. Mas fizeram tudo isso. E a tal história. Como se disse, Mafra, não é xingando, não é jogando os professores, a população contra os professores, não é xingando o jurídico, é xingando o Malon, é xingando os ex-governos, que a dívida vai morrer. A dívida existe. Porque agora isto vai... Me deu a impressão que os vereadores entenderam o seguinte: se votar isso aqui, vai diminuir essa dívida. A dívida já existe, já está lá. Agora eles têm que fazer. Aí o que fizeram? O único prefeito que eu me recordo que tirou um direito de servidor público. E todos os demais prefeitos... Podiam não dar. Podiam não dar, mas não tiraram. Dava alguma coisinha aqui, dava alguma coisa. O Tomazinho, pelo governo dele, concedeu várias coisas, não deu outras, e até tinha um diálogo respeitoso. De repente, 80% dos votos fez com que o homem achasse que não era prefeito, que era outra coisa maior. Professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está entre os professores esses vereadores que votaram contra a categoria? Estão bem vistos? Como é que está a coisa? Assim, estão extremamente chateados, decepcionados, até porque tem vários professores na Câmara, né? Sim. Tem o professor Magrão, que votou contra, professora Kátia, que votou contra. Então, tem 5 vereadores na Câmara de Vereadores essa legislatura, né? Então, assusta. O Vargas e o Diego. E o Diego, né? Então, são 5. E, em tese, nunca uma pauta contra a educação iria passar. Então... se pegar esses 5, professor, já não passariam. Exatamente. 5 professores votassem 5 professores. A favor da classe. É isso que me assusta, né? Porque... em vez de defender a classe, em vez de defender a população em geral, eu fiquei preocupado em agradar o prefeito. Não sei se eles têm um entendimento qual que é a função real do vereador. É muito sério isso aí, e eu não sei se é o vereador de primeira viagem, mas o pessoal, isso acontece com cargos comissionados, eles acham que quando tem isso, eles acham que é vitalício, isso não é vitalício. Não vão voltar. Isso hoje você mas você pode não ser. Tanto que a principal manifestação dos professores na Câmara naquele dia era levantar seu título de eleitor. Exatamente. Para mostrar para os vereadores que ali tem vários eleitores. E mandou esse recado, né, professor? Vão esquecer disso nas próximas eleições? Eu, assim, acredito que não, né? Os professores estão muito mobilizados com isso, assim, de lembrar quem votou contra. Quem foi contra a educação. Né? E é importante que as pessoas não esqueçam
mas Quem quem foram os que votaram contra a educação. Eu chamo isso de vereador de um mandato só. Claro, tem vereadores que já foram reeleitos ali, né? O Magrão, apesar de não ter praticamente ocupado a cadeira, porque foi secretário, a Terezinha e tal, mas é mais complicado ter essa turma. Não é reeleito. O Magrão é reeleito, não? Acho que é o primeiro. O primeiro. É o primeiro? Ele foi eleito e aí assumiu como secretário de obras. Não, no governo anterior. Não. Foi nesse. O governo Nesse? anterior, Ele não era secretário. Ele teve uma Ele votação era- expressiva, mas não chegou a ser. suplente. tá. Foi o vereador Sabino, né? Certo. Então, vai ter muito vereador que tem um mandato só. É bom mandar esse recado, né, pro vereador entender que ele tá lá porque a população colocou ele lá e que assim como colocou, assim, não representando, não vai mais estar. O prefeito chegou ao nosso ouvido que o prefeito disse que não vai receber o sindicato porque o sindicato virou politicagem. Não. Ei, Mafra. Olha, se o sindicato procurar o direito dos servidores for politicagem, então eu não sei mais o que é politicagem. Politicagem é o que está sendo feito agora. Isso é politicagem. Ir para as redes sociais, dizer que é hipocrisia, porque não vai ter mais obra, isso é jogar. Desculpe a expressão, para mim é jogar sujo. Ir para as redes sociais, porque agora, por culpa do sindicato ou por culpa do aluno, não vai ter mais obra. Isso não existe. Eles planejam mal e a culpa é do sindicato. Não é culpa do sindicato. E volto a frisar. Essa ação, o sindicato só cumpriu o que a justiça determinou. É direito do professor. Tem que pagar. É isso que aconteceu. E eu volto a frisar, no primeiro governo Tomazini, a gente tinha conversas constantes com ele, várias vezes fomos do gabinete, sempre muito bem atendidos, respeitosamente, sempre respeitamos o prefeito. Só que tinham situações, às vezes, que a gente não podia aceitar. Mas se confunde isso, né? Porque são papéis. O sindicato tem um papel de defesa do servidor. Não dá para o sindicato, quando retira o direito, abaixar a cabeça. E se confunde isso com desrespeito ao prefeito, desrespeito ao secretário. Olha, se a gente abaixar a cabeça quando estão retirando o direito, fecha o sindicato. Não interessa quem é o prefeito que está ali agora. Podia ser outro prefeito. Tudo isso estaria acontecendo, talvez tivesse o diálogo, mas as cobranças das ações iam existir se fosse o candidato A, B ou C. Com É o Tomazini. Com certeza. Ele quis ser reeleito, ele quer só o bônus, tem que assumir o ônus também. E o sindicato, a diretoria do sindicato é eleita para quê? Para defender o servidor público. Senão, se for para ficar dizendo amém para o prefeito, Vira vereador dele. Quantos desse tipo? Desde que essa diretoria assumiu, quanto aumentou de filiados? nós começamos lá em 2020, que foi o último ano do Magno, nós tínhamos em torno de 1.090, 1.100. Hoje nós temos mais de 1.800 servidores. Quer dizer, aumentou uns 80%. Sim, 80%. Por quê? Credibilidade? Exatamente. Quando a gente começou em termos de convênios, nós tínhamos 30 convênios. Hoje o sindicato tem mais de 240 convênios. Infelizmente também o prefeito Isso é importante falar também, né? uma medida. Cartão alimentação, que vai ser uma bucha, de vai levar. o convênio, né, agora voltou de novo, mas é por isso que eu digo, faltou diálogo para você sentar com a administração, senta com o sindicato, que é o representante legal do servidor público. Não afetou, se a intenção era afetar o sindicato, não afetou o sindicato só, professor. Afetou o sindicato, os conveniados, que o comércio está bravo. A nossa a arrecadação e pagamento dos conveniados era em torno de 1 milhão e 100, mais ou menos. Só da Unimed, 600 mil, mais de 400 mil que o sindicato ajudava a injetar No comércio no local. comércio local. Daqui uns 8, 10 meses, ninguém vai ter mais nada para esse. Porque o prefeito resolveu podar o convênio. Não prejudicou só nós. É bem interessante falar isso. Os sindicatos são os servidores. Sim, Então, exatamente. você está atacando os convênios para Claro. atrapalhar o sindicato, quem que você está atrapalhando? Os servidores. Em última instância é sempre isso, é uma representação. Nós temos aqui a questão do Vale Alimentação. O que aconteceu? Isso até eu comento. Em janeiro, fevereiro, saiu nas redes sociais, jornais,
O primeiro prefeito que está pagando o vale alimentação das férias, que não era pago. 2 semanas depois ele diz, não vai ser mais em pecúnia, agora vai ser em cartão e vão comprar onde eu quero. Auxílio alimentação. Sabe, o auxílio alimentação. Dá com a mão e tira com a outra. Exatamente, esse foi dar com a mão e tirar com a outra. Outro ponto que foi um chute para os servidores é a diminuição do RPV, requisição de pequeno valor. Sim, com certeza. Era 60 salários mínimos. O que significa RPV? Requisição de pequeno valor. Antes era até 60 salários mínimos. Se qualquer dívida judicial fosse inferior a 60 salários mínimos, que dá uns 90 mil reais, tinha que ser pago no mesmo ano, em 60 dias. O prefeito mudou, ano passado, para 10 salários mínimos. Diminuiu para 1/6. De 60 para 10 salários mínimos. E agora mandou que vai. Ele mandou um projeto original que seria para 1 salário mínimo. Aí viram que era inconstitucional. Então ele aumentou para pouco mais de 5 salários mínimos. Isso significa o seguinte: todo servidor que tiver um direito garantido na justiça, uma dívida cobrada da prefeitura, que ultrapasse 5 salários mínimos, vai receber por precatório. Quando? No exercício seguinte ou talvez só no segundo exercício. Só servidor? E várias pessoas físicas e jurídicas da cidade que têm ações, não atinge só os servidores, atinge o comércio. Eu acho que é importante ressaltar que foi um projeto que foi enviado à Câmara e passou assim. Na calada da noite foi assim, ó. E com a anuência de todos os vereadores, né? Então. Esse foi unânime, eu acho. Não foi. Do RPV? Não, eu não lembro. Eu acho que talvez esses três, o Vargas, a Zuleika e o Diego, eu acho que os três votaram contrários. Mas, realmente, nesse caso, não é só o servidor que está perdendo direito. A população em geral, que tiver que cobrar algo da prefeitura, não vai conseguir. Mas eles vão receber. Só que vai demorar um pouco mais. Só de 8.400. É o calote, né? O calote Eu institucionalizado. sempre conto a história do prefeito Turek. O Turek, eu era vereador, eu era do governo. E naquela época o governador era o Colombo e ele reduziu no estado os RPVs de 60 para 10. E o prefeito Turek fez a mesma coisa, que mandou um projeto de lei lá. E eu ali de governo, eu falei, prefeito, não faz isso. Isso é um calote. Não vai passar. Não, mas é que a gente precisa. Vocês têm dinheiro em caixa e tal. Resultado, o projeto foi rejeitado por 10-0. Eu votei contra. E era vereador do governo. Eu votei contra. Porque eu dizia que isso era um calote que estava se dando. Vai pagar mais tarde. Mas o servidor precisa agora. E aí... Bom... Deixa eu voltar um ponto ali sobre dar com uma mão e bater com a outra, que é o que está mais acontecendo hoje na educação. Assim. Realmente, no primeiro governo do Tomazini, se teve reajuste de salário, então o salário aumentou, regência de classe também aumentou, mas aumentou a demanda e principalmente a cobrança de trabalho muito mais. Então, eu dou com uma mão e bato com a outra. Se você for conversar com os professores, da onde vem o desgaste, o cansaço, muita gente com burnout, exatamente desse excesso de cobranças. Hoje a gente é muito cobrado, além de dar aula, mas eu sou cobrado para preencher planilhas. Às vezes um trabalho burocrático não faz sentido nenhum. E você é cobrado por manter o sistema alimentado, prova disso, avaliação daquilo, avaliação institucional, avaliação da escola, e isso vai criando um caldeirão que está todo mundo desgastado. E é exatamente essa definição: deu com uma mão e bateu com a outra. Então eu melhorei um pouquinho o salário, mas aumentei muito o trabalho. A gente conversava, né, antes. Desculpa, pode ir primeiro. Doutora, uma colocação nisso aí, professor, que você falou agora. O quanto a classe dos professores trabalharam para que eles fossem lá, saíssem no jornal os prêmios que estão ganhando. Quanto isso custou a esses professores? Eu, sinceridade, não vi até agora agradecer os professores. Outro ponto que se comentou muito por parte da administração: os professores ganharam um notebook. Eu não ganhei nada, porque o notebook que eu uso para trabalho tem patrimônio do município. É patrimônio do município. Se eu sair do município, eu tenho que devolver, porque é patrimônio do município, é instrumento de trabalho. Representa uma faxineira, tem que comprar o próprio material de limpeza.
Uma vassoura? Uma vassoura? Não, é material de trabalho. O mínimo que o empregador pode fazer é dar Ele tem que dar condições de trabalho. Só quero lembrar que a gente conversava aqui antes, secretário, da questão do aumento salarial que foi prometido também. Não, a gente vai ter que reajustar as turmas, vai colocar mais alunos dentro da sala, mas aí o professor, em razão disso, vai ter um aumento salarial. Isso. Veio esse aumento salarial? No início da gestão, qual que era o conceito que ele tentou trabalhar com todo mundo, né? A gente vai aumentar um pouco o número de alunos por sala, vai chegar lá 30, 35 alunos por sala, mas vai melhorar o salário para todo mundo. Certo. Okay, mas não veio isso. Se aumentou o salário, Os alunos não aumentaram. se aumentou a quantidade de alunos, mas não melhorou o salário como prometido. Então, esse é um dos vários pontos que vai desgastando a atual administração, que vai criando desgaste e as pessoas realmente já não acreditam mais. Essas verbais. Exatamente. Dudu, quanto tempo nós temos ainda? Se quiser, mas já está com 24 a segunda parte. Acho que agora Então, vamos para os encerramentos. temos que terminar, nós temos tempo. Piso da educação. O sindicato tem uma ação que cobre o piso da educação já há bastante tempo. O município alega o seguinte, que de 2000 a 25 não existia lei federal que tratava do piso. Que no governo Bolsonaro houve uma mudança de lei para dizer que, de emenda da Constituição, que tinha que ter lei, porque eles eram por portaria. O presidente Lula agora mandou uma medida provisória em janeiro, que foi aprovada agora recentemente, que estabelece o valor do piso para 530, se eu não me engano. 530. Hoje está se pagando aqui em São Bento 4.700 e alguma coisa de piso. É isso, meu professor? E aqui o prefeito vai ter que pagar isso. Né? Vai ter que pagar esses 630, só depende de ser sancionado lá no governo federal e vai ter que vir. Luísa, me fala sobre esse julgamento do STF e sobre o reflexo do piso na carreira. Como é que isso está acontecendo? O que é o problema? Aqui em São Bento do Sul acontece em vários outros municípios. Se paga na letra A, mas o professor que está há muito tempo na carreira, lá na letra F, ele não recebe esse reajuste do piso porque ele já tem um salário maior. Então entende que ele já está recebendo o piso. Quando na verdade o piso deveria ser aplicado no início da carreira e ir sofrendo o reajuste. No nosso caso, 3% a cada troca de letra. O que está se discutindo agora no STF é exatamente isso, se isso vai ter aplicação imediata na carreira ou não. Esse julgamento ele agora está parado, vai ter um período, imagino que até setembro, né, ele fique parado, porque foram 90 dias aí, mais ou menos. O ministro Gilmar Mendes pediu vistas. Vistas, imagino. Está 2-1 o placar lá. Eu estava até conversando, a gente acha que o resultado vai ser positivo para o professor, mas está nessa pendência ainda. Uma vez que isso for decidido, que tiver aplicação na carreira, aí é o piso, mais os 3% a cada troca. Por agora, o que o município tem entendido é que é só na letra A e aqueles que não recebem na carreira. Todos que ganham menos que o piso vão ganhar o piso. Exatamente. Mas quem ganha mais que o piso não ganha mais nada. Que o que acontece, que os professores sabem, é o achatamento da carreira. Então desvaloriza muito aquele professor que está há anos ali laborando para o município e vai receber a mesma coisa de quem entrou agora. Essa questão... Eu acho que é legal colocar um ponto sobre o nosso plano de carreira, que a cada 3 anos a gente passa de letra, né, vai para a próxima letra. E isso representa uma melhoria no salário. Mas isso só acontece mediante uma avaliação positiva. Não é só por tempo de trabalho. Né? Eu preciso ter uma avaliação positiva, ser avaliado, e aí sim eu passo para a próxima letra. A população sempre acha que o servidor não fica à mercê de nada, né? O mais avaliado são os servidores públicos. Então. Eu só queria fazer uma pergunta, doutor. Essa questão da MP que passou na Câmara, passou no Senado e pela sanção do presidente. O presidente Lula sancionando essa MP, ela vai de janeiro? Ou existe algum entendimento diferente? Eu entendo que a medida provisória funciona da seguinte forma. O presidente manda, essa matéria tem que ser votada mais rápido, e ela tem um prazo X para ser votada. Se ela não for votada nesse prazo, a medida provisória perde a validade. Mas a partir do momento que ele mandou para o Congresso, já está valendo os efeitos daquela medida provisória. Então poderia acontecer uma calamidade, digamos. Ele botou em janeiro, então valesse 530 de janeiro para cá, e agora, se o Congresso votasse contra, voltaria o que era antes. Mas agora foi aprovado, então não se fala mais disso.
E eu entendo que ela tem que ser retroativa. Mas ela precisa estar, porque se eu não me engano, essa medida provisória, talvez esteja confundido, mas eu acho que ela foi feita dia 6 de fevereiro. No corpo da medida provisória tem que se referir que é a partir de 1º de janeiro, ou ela vale a partir desse? A partir do momento que ela está valendo, né? A medida provisória... Se ela é dentro da medida provisória, não, tem que ser a partir de 1º de janeiro. Existem leis que elas têm efeitos retroativos, né? Você entra com a medida provisória ou com um projeto de lei dizendo esta lei vai em vigor na data de publicação com efeitos retroativos a tal data. Então, eu não sei se ele está com esse efeito retroativo a janeiro. Mas não foi em fevereiro, acho que foi finalzinho de janeiro. Acho que foi 26 de janeiro. Só estou porque é uma dúvida minha, eu acredito que vai ser uma dúvida lá na frente, o presidente sancionar, tá, mas agora vai até a partir de janeiro, ou vai ter que buscar? E nós temos que ver o seguinte, pouco antes de gravar este vídeo, nós recebemos a notícia de que a prefeitura vai receber o sindicato na sexta-feira, dia 12, às 9 horas da manhã. O prefeito pegou férias hoje, ele não vai estar. Acho que ele não quer de jeito nenhum conversar com a gente. Eu não sei se o prefeito interino ou o vice-prefeito que vai assumir vai estar na reunião ou não. Vai ser no gabinete da chefe de gabinete, para tratar sobre os assuntos que foram aprovados na Assembleia, lá na praça, que nós estamos em estado de greve. Nós temos que ver o seguinte, primeiro, eles vão ter que pagar o piso. Ponto. É lei, tem que pagar. Eles vão querer, na minha visão, pode ser que eu esteja errado, pagar daqui em diante. E nós vamos bater para que seja pago de janeiro para cá. Podemos até sentar para dizer o seguinte, olha, vamos parcelar esse atrasado, alguma coisa assim, não pagar tudo de uma vez, os atrasados, pagar uma parcela por mês, alguma coisa assim, mas nós temos que brigar por isso aí. E aí nós temos a outra lei que você falou, que é essa que está julgamento do STF, que está suspenso, que vai dizer se vai incidir na carreira ou não. Eu acho que vai. Até porque carreira está na Constituição também, tem que ter plano de carreira. Não é uma bondade dos prefeitos, não, é um direito constitucional. O direito ao piso, o direito à carreira e tal. Então, eu acho que é. E aí vai ter que ver, porque daí isso vai refletir na carreira. Está em que letra? Eu estou na letra D. Letra D. Então, o piso é para a letra A, letra B é A mais 3%, letra C, A mais 3 mais 3, letra D, A mais 3 mais 3 mais 3, e assim por diante. Tá? É isso que está sendo discutido lá no Congresso. Então, estamos aguardando. Eu acho que vamos terminar. Só falar para os servidores como é que está, então, o estado de greve e em que momento a gente está indo da reunião. Então, nós vamos ter essa reunião na sexta-feira. Espero que corra tudo bem e que haja uma proposta por parte do município para, ao menos, amenizar esse impacto que foi causado aos professores, esse direito histórico que foi retirado. Mas a categoria continua mobilizada. Então, a gente vai sentar para conversar, ouvir, tentar chegar numa negociação. E aí é importante falar, dentro dessa pauta de conversa que a gente tem lá, tem a questão dos professores, dos 15 dias e do piso, tem também a questão das atendentes, que agora também é previsto o piso, e a questão delas estarem sozinhas nesse período que a gente conversou antes, entra. Das auxiliares de serviço geral, que a gente falou pouco, mas é importante chamar essa categoria, porque foi muito desvalorizada. A gente falou, foi terceirizada, extinguiram o cargo, agora as merendeiras que ocupavam a função estão sendo retiradas e ganham complemento. Esses dias conversamos com algumas, porque nem o salário mínimo está sendo alcançado. Então, isso também está na pauta para a gente conversar, além da questão do vale alimentação, tá? Tudo isso está em discussão. Após a reunião, vai ser chamada a categoria novamente para uma assembleia, para a gente decidir os rumos de tudo isso que a gente está fazendo. Se vamos entrar em greve oficialmente, agora estamos em estado de greve, que não é a paralisação propriamente dita, ou quais serão os rumos tomados pelo sindicato e pelos servidores. Só lembrando que essa assembleia nós vamos chamar não só a categoria de professores, todas essas vai ser uma assembleia geral para todos, envolve atendentes, a questão do vale alimentação envolve todos os servidores públicos, então essa assembleia será chamada todos os servidores públicos. Perfeito, é isso mesmo. E eu quero fazer um último alerta aos servidores. Agora não falo da educação, falo do geral.
O sindicato entrou em 2024 com uma ação cobrando o auxílio alimentação nas férias, nas licenças prêmios e nos afastamentos por motivo de saúde. Essa ação foi entrada em 2024. Está pronta para ser julgada. O sindicato fez ação, a prefeitura contestou, se defendeu, fizemos a réplica, está na mesa do juiz para julgar. Pode ser a sentença amanhã, pode ser daqui a um mês, 2 meses, não se sabe, depende também da demanda do juiz lá. Mas a tendência é que nós ganhemos. E tem muitos advogados que estão vindo oferecer o seu serviço de 1 por 1, tal. Eu alerto aos servidores. Se você entrar com ação agora individual, você vai perder 2 anos. Porque nós entramos em 2024, retroage 2019. Quem entrar agora, 2026, vai retroagir 2021. Vai perder 2 anos. Então, e vai ter que esperar toda a tramitação de um novo processo individual. Então, não precisam fazer ações individuais. Aguardem esta ação do sindicato, dando certo, e vai dar, aí nós chamamos os servidores para fazer execução de 1 por 1, como fizemos agora na questão dos professores. Então, não precisam ficar fazendo ações individuais e tal. Esta ação vale não só para os filiados, aos sindicalizados, aqueles membros do filiados aos sindicatos, mas a todos os servidores, mesmo os que não sejam filiados ao sindicato. E aí também só um último informativo que tem acontecido bastante dos golpes, né? Essa questão dos advogados tem que tomar muito cuidado, porque se você não está vendo a pessoa, não conhece o escritório, hoje o que mais tem acontecido é pedir dados bancários, é pedir senha de cartão, é pedir alguma coisa assim para depois dar o golpe. Então, contratem pessoas que vocês conhecem e que vocês sabem do trabalho para depois não ter problema, né? Porque, infelizmente, usando a foto dos advogados, a voz, agora tem acontecido. Então, exatamente. Bom, gente, terminamos o nosso meio podcast. Professor, o que achou? Muito obrigado. O que você achou? Muito legal, agradeço o espaço, legal poder contar um pouco para a população geral o que está acontecendo na educação, contar uma outra versão, a versão mais correta da história, falar para a população que o professor não é diferente, e a população também é igual. Ainda que a administração tentou jogar a população contra os professores, mas a população é igual a todo mundo, o professor é igual a todo mundo. Tá andando na rua, é munícipe, também quer uma saúde de qualidade, também quer poder andar numa estrada decente. E o que a administração tentou fazer? Dizer, faltou no mínimo, sabe... Foi um desfavor à educação como um todo. E eu só queria colocar o professor, eu acho que é mais, porque vocês têm formação e merecem ganhar o salário, porque tem formação para isso, estão formando todos os outros profissionais. Então eu acho que o pessoal que está em casa, é importante lembrar disso, né? Que é investimento. A gente tem que lembrar sempre disso, que é na escola que a gente forma as outras profissões. Todas as outras profissões têm que passar necessariamente por um professor. Então, se a gente não valorizar a educação, a gente está comprometendo o nosso futuro. Perfeito. É isso. Só digo para o pessoal em casa deixar comentário aqui embaixo, falar o que achou, participar sempre dos podcasts. Dar sugestões para os próximos. Exatamente. Se quiser participar também, entrar em contato com o sindicato para a gente selecionar as próximas categorias. Que nós vamos fazer, eu gostei dessa do jeito que nós fizemos esse formato, esse bate-papo, ficou bem legal. Também gostei, doutor. Eu acho que ficou bacana. Que é legal, né? Obrigado. Então vamos fazer mais. Vamos fazer mais, se der Eu quero certo. só agradecer em nome do sindicato, o Sr. Lemos, que participou com a gente aqui, e leve para os seus colegas de profissão que o sindicato está aberto, tá? Não fiquem com medo, nos procurem, nós temos um excelente jurídico dentro do sindicato e a diretoria ali toda, tá? Vocês sempre vão ter o nosso apoio, pode ter certeza. Então, agora terminamos. Terminamos. Obrigado a todos. Obrigada, Dudu. Curtam, compartilhem e daí nós vamos fazer mais podcasts com os servidores. Fala, servidor.